Olá, bom dia. São 10 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. O jornalismo da Globo abre espaço na nossa programação para tirar as dúvidas sobre o novo coronavírus. Ele é o transmissor da doença que você tanto já ouviu falar, a Covid-19, que está em expansão no Brasil. E exatamente como aconteceu em outros países, essa Covid-19 é uma ameaça. Uma ameaça à nossa saúde, à nossa economia, ao nosso sistema hospitalar. O esquema do nosso programa é de emergência. E exatamente por ser de emergência, é extremamente simples. A nossa intenção aqui é tirar as suas dúvidas sobre o novo coronavírus. Sempre vamos ter pelo menos um especialista, um médico, e num bate-papo, numa conversa muito aberta, eu vou repassar as suas perguntas, que vão chegar pelo vídeo, por entrevistas ou pelas redes sociais. Por isso, a sua participação vai ser muito importante para a gente construir juntos esse programa. Também teremos informações de última hora, em tempo real, com a participação dos nossos repórteres e correspondentes no mundo inteiro. É preciso deixar bem claro, novas dúvidas vão surgindo a cada minuto com a evolução da doença. A situação muda muito rapidamente. E as orientações também. Por isso, a nossa intenção aqui é fornecer a você a maior quantidade possível de informações corretas sobre como combater o novo coronavírus. E como você pode participar? A gente quer receber a sua pergunta pelas redes sociais. Para isso, você pode escrever a sua dúvida, o seu questionamento, a sua observação, usando a hashtag PerguntaCorona. Jogo da Velha, Pergunta Corona. Tudo junto. Quem está aqui com a gente no estúdio, em São Paulo, é o médico infectologista, Dr. Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior, e também o Dr. Carlos Magno Fortaleza, que faz parte do Comitê de Enfrentamento à Epidemia aqui em São Paulo. E a gente começa a edição de hoje com um vídeo cheio de simbolismo, que nos últimos dias tem circulado nas redes sociais do mundo inteiro. É uma mensagem de esperança que demonstra que é possível, sim, combater e controlar o coronavírus. Veja só, nessas imagens aparecem médicos e profissionais chineses da área de saúde que trabalharam dia e noite onde o novo coronavírus começou na cidade de Wuhan. Eles demonstram que, pelo menos em alguns casos, já é possível tirar a máscara e mostrar o rosto. E como nós dissemos durante o nosso programa, vamos tirar dúvidas com os nossos especialistas. E sobre o uso das máscaras, a pergunta vem do Oswaldo Vieira, de São Paulo. Ele acabou de chegar de um cruzeiro. Vamos ver. A respeito das máscaras, né? Na verdade, quando nós chegamos no porto, praticamente todos os funcionários estavam usando máscara e eu queria saber se é pertinente nós também, que não temos nenhum tipo de sintoma, usar a máscara, se ela é preventiva também ou só para quem está com algum sintoma, usar a máscara para não passar para outras pessoas. Pois é, vamos conversar com o Dr. Francisco então. Dr. Francisco, a gente vê que na China, em outros lugares onde a contaminação já se espalhou, onde realmente temos uma epidemia da Covid-19, a gente vê médicos usando máscaras, mas também pessoas na rua usando máscaras. Neste momento, aqui no Brasil, não temos uma epidemia. Usamos máscara ou não? Tá. Não existe indicação de uso indiscriminado de máscara, por exemplo, para andar na rua ou para ir ao supermercado ou à feira. Tá? A máscara ela deve ser restrita basicamente a duas situações. Pelos profissionais de saúde durante o atendimento, durante a prestação de cuidados a um paciente com suspeita ou confirmação de coronavírus ou de uma outra doença transmissível por via respiratória e por aquelas pessoas que têm sintomas respiratórios, né? Então, acho que isso é muito importante a gente frisar para a população e deixar a população muito consciente disso. Quer dizer, fazer um uso racional da máscara. Qual que é o melhor uso que a gente tem para fazer hoje de um recurso que é finito e que, se a gente não utilizar de forma adequada, ele vai acabar? É aquela pessoa que está tossindo, que está espirrando, que tem um sintoma respiratório, utilizar aquela máscara quando tiver necessidade de sair de casa, porque o ideal é que ela fique em casa, restrita, né? Mas se por acaso ela tiver uma necessidade inadiável de sair, ela coloca aquela máscara, porque aí sim ela vai reduzir a possibilidade de transmitir o coronavírus ou outra infecção respiratória para as pessoas com quem ela tiver contato. Ou então a pessoa que cuida de um doente. A pessoa que cuida de um doente também entraria na mesma categoria do profissional de saúde. Porque o Dr. Francisco falou que é um recurso finito. Não tem mais máscara em farmácia nenhuma de São Paulo. Exato. Uma das características que ocorrem nesse tipo de situação epidemiológica é que as pessoas começam a estocar
produtos. E a estocagem de máscara, a compra de números grandes de máscara por pessoas que não têm indicação de uso, certamente vai prejudicar aquelas pessoas e aquelas situações em que a máscara é essencial. Eu conversei há pouco tempo com uma médica, eu passei por uma cirurgia há pouco tempo, estou até com um band-aid aqui, não reparem nisso, por favor, mas ela me disse que, até para ela, profissional de saúde, estava difícil conseguir máscara. De fato, nós trabalhamos em hospital público e temos informações de dificuldades de se conseguir máscara nas unidades básicas de saúde, nos hospitais do SUS e também, inclusive, em serviços privados. Bom, a Prefeitura de São Paulo publicou hoje, no Diário Oficial, um decreto de emergência para enfrentar o coronavírus. Entre as medidas está a adoção do chamado home office. Gestantes e lactantes, maiores de 60 anos e servidores públicos com doenças que signifiquem fator de risco vão ter que trabalhar de casa. O repórter Thiago Scheuer tem os detalhes ao vivo. Thiago, bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você também, bom dia para todo mundo. Pois é, né, Márcio? Essas pessoas devem, sim, a partir de agora, trabalhar de casa. São os funcionários públicos municipais, aqueles que voltaram recentemente do exterior e, como o Márcio falou agora há pouco, né, pessoas, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, os servidores que têm 60 anos ou mais, ou até aqueles que apresentem também sintomas de contaminação, como febre, por exemplo. Outra medida publicada nesse decreto é a dispensa da licitação para a compra de bens e serviços destinados ao combate do novo coronavírus aqui em São Paulo e também permite requisitar bens e serviços de pessoas ou empresas com possibilidade de indenizá-las depois. Além disso, também está vedada a expedição de alvarás para eventos públicos aqui na capital paulista e aqueles alvarás que já foram expedidos estão cancelados, anulados. Tem uma outra questão muito importante que move, né, a vida de quem circula pela cidade de São Paulo, é o rodízio de veículos. Ele está suspenso a partir de hoje. A Prefeitura tomou essa decisão para que as pessoas que têm carro e que possam usar esse carro circulem de carro em vez de pegarem o transporte público, para evitar a aglomeração do transporte público. O que a gente vem sentindo com a liberação do rodízio hoje, a Prefeitura ainda não sabe quando essa suspensão vai acabar, então continua, é que o trânsito, mesmo com a suspensão do rodízio, está bem tranquilo. A gente está aqui no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, na frente da Prefeitura. E olha só, Márcio, isso aqui costuma estar muito movimentado, né? Numa terça-feira pela manhã. Hoje está bem mais tranquilo também. E os ônibus estão passando praticamente vazios por aqui, Márcio. Thiago, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Forte abraço, bom trabalho para você. Ontem, aqui em São Paulo, as aulas já começaram a ser suspensas. É uma suspensão gradual e muitos alunos já não foram às escolas na segunda-feira. Não é mais para levar as crianças por conta de um caso confirmado de Covid-19 na Rua de Trás. A notícia pegou de surpresa os pais do Hugo, de 2 anos. A partir de amanhã, a Rosana vai ficar em casa. A empresa é nossa. Nós temos flexibilidade com isso. E os outros? É o caso da Gabriela, mãe do Benjamin, de 11 meses. Eu tenho que trabalhar. Eu preciso colocar comida dentro de casa, só eu e ele. Quem vai cuidar do meu filho? Mesmo com as creches e escolas públicas funcionando normalmente, a frequência já foi menor. Nas escolas municipais, a maioria compareceu. Nas estaduais, a frequência variou. De manhã ficou entre 20% e 40%. É que nesse período estudam as crianças maiores, que já conseguem ficar sozinhas em casa. À tarde, 40% dos alunos compareceram. São os menores, que precisam ficar com alguém. Para compensar a perda de aulas, Estado e capital estudam criar nas próximas semanas um site ou aplicativo para oferecer conteúdo educacional online, sem gastar a internet das famílias. A merenda também é uma grande preocupação. O governo do estado informou que espera definir uma solução para o problema até quinta. Ainda estamos estudando, caso o período seja maior, sobre ter eventualmente algumas escolas para algumas regiões atendendo a parte da alimentação em horários de rodízio, mas ainda estamos construindo um plano para isso. Na capital, o secretário municipal de Educação adiantou que a prefeitura já tem 2 possibilidades para o caso. Essa possibilidade 1 é o envio de cestas básicas para essas famílias, para que as famílias preparem esse alimento. A opção 2 é a gente transferir recursos para essas famílias adquirirem esses alimentos no comércio local. A gente acabou de ver, e acho que é a dúvida de todos os pais, com as aulas suspensas, o que fazer com as crianças?
como tomar conta e, ao mesmo tempo, protegê-las. Elas não fazem parte do principal grupo de risco, que são as pessoas mais velhas e com doenças crônicas. A gente vai detalhar isso ainda durante o programa. Mas as crianças podem se infectar com o coronavírus e depois elas podem infectar os parentes. Os médicos dizem que os maiores cuidados devem ser em especial com os avós. E nós temos uma questão relacionada exatamente às crianças. Vamos ouvir a pergunta que veio da Paraíba. A minha dúvida é sobre piscina e criança. Se a gente pode colocar as crianças na natação, se tem alguma forma de contágio. Bom, respondendo a pergunta da Daniela, começo com o senhor, Dr. Carlos Magno. Especificamente, a criança ir à aula de natação ou, de alguma forma, continuar participando das suas atividades, seja o judô, seja mesmo ir à escola, quando a escola diz que sim, pode vir sem problemas. O que o senhor recomenda? Olha, eu acho que existem vários Brasis e é interessante essa pergunta vir da Paraíba porque a situação é uma na Grande São Paulo e é outra, naturalmente, em João Pessoa, é outra no Acre. Então, nós temos que ter medidas escalonadas dependendo dos locais. Hoje, na Grande São Paulo, eu entendo que há uma indicação formal, de fato, de que as crianças não participem desses encontros coletivos. Então, nós temos que tirar, independente de ser natação, de ser uma aula, de ser um curso de qualquer coisa. E não adianta também tirar a criança da escola e mandar para o shopping, ou lotar o cinema. Não é isso. Nós temos que realmente tentar deixar as crianças em casa. E, para isso, também os empregadores precisam flexibilizar a rotina dos pais, liberar os pais que precisam ficar com as crianças em casa. Há toda uma questão trabalhista que eu percebo que está sendo resolvida pelo Estado. Mas o senhor levantou uma questão interessante. O que faz a criança em São Paulo ter que ficar em casa e a criança em João Pessoa não? É o número de casos confirmados? É a doença já estar em circulação? Exatamente. Quer dizer, nós temos 3 situações possíveis. Uma é a situação do caso importado, ele veio de um lugar que tem a doença e chega doente. Outra, ele transmitiu, mas dentro de um grupo fechado, pessoas que têm contato próximos com ele. E uma terceira situação é aquela em que você já tem a transmissão comunitária. Essa transmissão comunitária foi decretada para o município de São Paulo, ainda não é uma coisa vultosa, em enormes quantidades, mas foi decretada. Certamente não foi decretada para João Pessoa e para outros locais. Então, cada local do Brasil deve estar numa fase diferente de ação. Agora, doutor Francisco, o senhor tem uma certa especialidade em tratar com crianças. Como fazer com que a gente consiga mantê-las em casa, nos locais, como o doutor Carlos Magno disse, que essas crianças têm que ficar em casa, resguardadas, protegidas, mas como fazer com que elas continuem tendo essa rotina de vida escolar? Porque é bom deixar claro, não é férias, não é ir para o parque, não é ir para o parquinho. Exatamente. Eu acho que a gente vai ter que exercitar a criatividade nesse momento. Uma parte vai depender da capacidade do poder público e das escolas privadas de fazerem transmissão por alguma forma, utilizando ensino à distância, utilizando ferramentas de internet para a gente garantir a continuidade do aprendizado mesmo à distância. É importante talvez também manter a rotina de horário. A criança estuda de manhã fica em casa, na mesa escolar, na mesinha dela, fazendo algum dever, alguma atividade. Isso é uma coisa que tem que ser definido, né, dentro de casa, né? E eu acho que o que você falou é muito importante, quer dizer, não são férias, quer dizer, não é para juntar a criançada toda e ir para o parque ou ir para o cinema, como falou o Carlos. Se o objetivo, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, onde a gente tem transmissão comunitária, né, o objetivo é o afastamento das crianças. Então, por exemplo, mesmo dentro do prédio, dentro de um condomínio, mas é possível, é factível a gente manter uma criança 24 horas por dia trancada dentro do apartamento? Provavelmente não. Talvez você consiga fazer isso durante 1 ou 2 dias, mas a partir daí a situação vai ficar insustentável. Então, o que é que a gente recomenda? Que os condôminos se reúnam, conversem por telefone, preferencialmente, né, ou utilizando as redes sociais, estabeleçam rodízios, horários para frequentar lugares dentro do condomínio que eventualmente existam, uma área descoberta onde a criança possa tomar um banho de sol. Se tiver pouca criança ali... Se tiver uma quantidade limitada de crianças, ok. Então, quanto menos crianças reunidas, e isso vale não só para criança, mas vale para adultos também e vale para idosos, né? Então, é tentar fazer o mínimo de reunião possível e com o menor número possível de pessoas. Bom, na região de fronteira com o Paraguai, os brasileiros já sentem as mudanças provocadas pelos cuidados contra a Covid-19. A gente vai até lá, então, ao vivo, com o repórter Renan Gouveia. A gente sabe que teve toque de recolher do lado paraguaio ontem à noite. É isso, Renan? Bom dia para você.
Oi, Márcio. Bom dia para você, bom dia também a todos. Eu estou aqui bem na fronteira Brasil-Paraguai. Um pouquinho mais adiante já é Cidade do Leste, que faz a fronteira com Foz do Iguaçu. De acordo com as autoridades locais, vivem em Cidade do Leste cerca de 30 mil brasileiros que estão regularmente matriculados nas universidades particulares. Brasileiros esses que tiveram que ser submetidos à determinação do governo do Paraguai de ter esse toque de recolher. Algumas pessoas conseguiram voltar ao Brasil e as que não conseguiram, elas estão lá, se submetendo a esse toque de recolher que começou ontem às 8 horas da noite e foi hoje até às 4 horas da manhã. Algumas pessoas até circularam pelas ruas do Paraguai. A polícia do país vizinho acabou fazendo uma intervenção, porque lá a pessoa pode ser presa de 1 ano a 2 anos, a 1 ano e meio de detenção, sem falar da multa, que pode chegar de 5.300 até 26 mil reais. E nós estamos falando também ao vivo aqui da Ponte Internacional da Amizade, que é considerada a fronteira mais movimentada do país. Em tempos de quarentena, a gente observa aqui um cenário um tanto diferente. Lentidão no trânsito, carros com placas do Paraguai na sua grande maioria. Os brasileiros já não estão atravessando para o país vizinho, lá para o Paraguai. Lembrando que o Paraguai ele entrou em quarentena desde a última segunda-feira e vai até o dia 26 de março e esse prazo ele pode ser estendido também para os próximos dias. E a gente aqui na fronteira vai continuar acompanhando toda essa situação. Muito obrigado, Renan. Pois é, o Paraguai tentando tomar medidas para tentar controlar a entrada desse vírus. No Paraguai, pelas nossas últimas contagens, são 7 casos confirmados da doença. Do sul do Brasil, agora para o norte, em Roraima, o governo do estado pediu o fechamento da fronteira com a Venezuela. A gente vai para o estúdio da Rede Amazônica, em Boa Vista, com o Robson Moreira. Robson, bom dia para você. Oi, Márcio. Bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo, o governador de Roraima, Antônio Denário, do PSL, enviou ao governo federal um ofício pedindo o fechamento da fronteira do estado com a Guiana e a Venezuela em razão da pandemia de coronavírus. Denário disse haver um risco efetivo de circulação do vírus na fronteira, o que poderia agravar a crise na saúde pública aqui de Roraima. Mas em uma reunião nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro decidiu manter as fronteiras do país abertas. E isso, claro, vale aqui também para o estado. De acordo com o regime de Nicolás Maduro, 33 casos da doença já foram registrados na Venezuela. Enquanto isso, cerca de 500 venezuelanos que fogem da crise econômica do país vizinho continuam todos os dias entrando no Brasil pela fronteira com Roraima. Além disso, existe preocupação com a Guiana, onde uma pessoa já morreu com a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde já anunciou 5 casos suspeitos aqui no estado. Para evitar que outras pessoas sejam infectadas, o governo do estado suspendeu as aulas por 15 dias. As aulas da rede municipal também foram suspensas pelo mesmo período. Além disso, servidores idosos e grávidas foram autorizados a trabalhar em casa. O município de Boa Vista também suspendeu as férias para os funcionários da saúde, da Guarda Civil e da Defesa Civil. A Universidade Federal vai suspender as aulas a partir de hoje até o dia 3 de abril. Também foram suspensas as visitas a pacientes internados no Hospital Geral de Roraima e em todo o sistema prisional aqui de Roraima. Márcio. Muito obrigado, Robson. As informações de como o norte do país, o estado de Roraima, está se mexendo também para tentar controlar a expansão. Não há nenhum caso confirmado por lá ainda, mas todo cuidado começa agora para evitar que esses casos surjam ou que cresçam. Neste último fim de semana, nós vimos alguns exemplos de atitudes que os especialistas não recomendam. No sábado à noite, em São Paulo, uma festa de formatura reuniu centenas de pessoas. No domingo, houve manifestações políticas em várias cidades. E também no fim de semana, as praias no Rio de Janeiro ficaram lotadas. Ontem, equipes dos bombeiros da Defesa Civil, com as praias bem mais vazias, alertavam os banhistas sobre a necessidade de evitar aglomerações. A gente vai detalhar esses cuidados com aglomeração daqui a pouco com os nossos especialistas. Mas agora a gente vai para o Rio de Janeiro, ao vivo, para conversar com o repórter Chico Regueira. Ele está na favela da Rocinha, onde moram cerca de 200 mil pessoas em habitações sempre coladinhas umas das outras, como qualquer comunidade do Brasil. Chico, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação aqui.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. É um prazer. A gente está aqui na favela da Rocinha, uma das regiões mais populosas da cidade. Como você disse aí no estúdio, uma região com uma característica diferente do resto da cidade e comum a todas as comunidades, Brasil afora. Olha, aqui se vive em aglomerados, muita gente para pouco espaço. A favela da Rocinha tem 32 bairros e uma população que se divide em pequenos lugares, em casas, becos e vielas. Essa aqui é a primeira entrada, o primeiro quarteirão da Rocinha. Você tem uma ideia do que é a aglomeração. O Douglas Lima está mostrando aí pra gente. São muitas casas, umas coladas nas outras. E a favela da Rocinha também é um ponto turístico. Aqui no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar foram fechados. Mas a favela não tem portaria, não tem muro. E a Associação de Moradores daqui já pediu aos grupos turísticos, principalmente estrangeiros, que vêm fazer tour aqui na Rocinha, para que evitem a favela. Só que os turistas continuam chegando. Há muita curiosidade aqui sobre a Rocinha. O Wallace Pereira é uma das lideranças comunitárias na Rocinha e há uma preocupação séria com relação a esse fluxo de turistas, né, Wallace? Qual que é a dúvida, qual é a questão que os moradores da Rocinha compartilham aqui com relação ao Covid-19, ao coronavírus? Então, o que os moradores mais estão preocupados é em saber, com os especialistas e o governo do estado e a prefeitura, se os turistas em visitação às nossas comunidades transmitem o coronavírus. Essa é a nossa questão. Ok, Márcio, voltamos ao estúdio com essa pergunta. Chico, muito obrigado. Excelente pergunta. E para respondê-la, a gente continua no Rio de Janeiro, ao vivo, onde está a pesquisadora em saúde da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutora Cristina Barros. Doutora Cristina, a gente vai falar de transporte público ainda ao longo desse nosso programa. Antes de mais nada, bom dia para a senhora. Muito obrigado pela sua participação. Mas respondendo a essa pergunta desse morador da Rocinha, que vê todo dia muitos turistas indo até lá. Existe risco de contaminação se um desses turistas estiver doente e com sintomas, principalmente? Bom dia, Márcio. É claro que existe risco, não deve haver esse turismo. O Rio de Janeiro já fechou, além de shoppings, cinemas, fechou o acesso ao Pão de Açúcar, ao Corcovado. E se a gente pensar, esses turistas, né, além de circularem pelo mundo, eles vão entrar num local onde as pessoas já têm uma condição de vida desfavorecida, onde o isolamento social é muito mais difícil. Essas pessoas certamente serão muito impactadas no momento em que a gente tiver o vírus dentro dessa comunidade, serão um grande ponto de expansão dessa doença e, nesse sentido, elas estão muito vulneráveis. Não é para se fazer turismo na Rocinha ou em nenhuma outra comunidade neste momento. Isso é uma falta de cuidado e de respeito, de solidariedade, inclusive. A gente pode achar em algum momento que chegar um vírus à Rocinha ou qualquer outra comunidade pelo Brasil pode representar um problema apenas para aquela comunidade. Não. Estas pessoas vão circular pela cidade, no transporte público, prestam serviço em nossas casas, nas lojas, nos supermercados e estarão utilizando os nossos sistemas de saúde, mesmo que elas utilizem o sistema público, mas a gente não pode esquecer que por trás de todos os sistemas de saúde, seja o público ou o privado, existe uma cadeia de produtos e de profissionais que serão sobrecarregados. Eu vejo isso como uma atitude de continuar esse turismo, algo que beira irresponsabilidade. A gente precisa entender que as aglomerações não devem acontecer e realmente ali a situação de vulnerabilidade vai dificultar essas pessoas depois do cuidado. Eu aproveito para destacar, a gente fala muito no cuidado do isolamento social, que nem sempre será possível se você imaginar que muitas das vezes famílias com 7 ou mais pessoas vivem em um cômodo. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado com a lavagem de mãos. A gente não está conseguindo encontrar álcool gel e ele também é caro, nem sempre é acessível. Então, não existe nenhuma fórmula, nenhum preparo caseiro para álcool. Não utilizem o álcool que se usa para a churrasqueira. Não façam receitas caseiras que estão sendo divulgadas, que além de não ser eficientes para matar o vírus, podem expor a problemas, a queimaduras, a explosões. Não misturem gel de cabelo com álcool, porque o gel de cabelo gruda sujeira e piora ainda mais a condição de transmissão.
lavem as mãos com água e sabão e, se espirrar ou tossir, tentem proteger a boca para minimizar essa disseminação. Então, fica um reforço para essas comunidades e para a sociedade, que precisa pensar não só em si, de querer ver um turismo, mas pensar aqui na solidariedade, em como cuidar de pessoas, de todos nós, das mais desfavorecidas a nós mesmos. Cristina, excelentes pontos colocados. Agradeço muito sua participação ao vivo do Rio de Janeiro com essas informações. Muito obrigado mesmo. Eu só queria complementar com vocês rapidamente. A gente falou de pessoas mais humildes ali, e tem que ser muito rapidamente mesmo, porque para ter mais assuntos, para a gente conseguir falar de mais assuntos. Mas as pessoas mais humildes que trabalham na Rocinha, muitas vezes não têm essa proteção de uma empresa grande que permite que elas parem de trabalhar. Elas vão continuar trabalhando, seja fazendo entregas de bicicleta, seja como motorista de aplicativo. Isso é um risco também. Não, com certeza. Aí nós temos que trabalhar uma ideia de redução de danos. Daí a importância de líderes comunitários, como o que foi mostrado aí, de trabalharem junto com a comunidade para reduzir o máximo possível as interações sociais, dentro do que, naturalmente, é factível. Na página do G1, você encontra vídeos com diversas orientações sobre o combate ao coronavírus. Vamos ver um deles. Olá, pessoal. Eu sou Jean Gorenstein, eu sou médico infectologista do Instituto Emílio Ribas aqui em São Paulo. Essas análises, tanto de vírus respiratórios comuns como do próprio Covid-19, são coletadas amostras por um cotonetezinho, que nós chamamos de swab nasal, um outro cotonetezinho da garganta, enviados para o laboratório para diagnóstico. Aqui no Brasil, nós temos centros de referência que vão trazer esse diagnóstico de algumas unidades de saúde. À medida em que eu tenho um caso suspeito, esse caso suspeito aguarda os exames no seu domicílio. Ele recebe o que nós chamamos de equipamentos de proteção individual, máscaras para ele e para os familiares que vão promover assistência direta, ficam no seu domicílio até receberem o resultado desses testes. Se vierem positivos para coronavírus, eles se mantêm em isolamento pelos 14 dias. Caso eles não tenham nenhum vírus respiratório ou algum vírus respiratório que não precise de isolamento, eles absolutamente são liberados. A confirmação do teste faz com que casos prováveis ou suspeitos transformem-se em casos confirmados, aí entrando nas próprias estatísticas do Ministério. A gente vai detalhar ainda nesse programa quem precisa fazer o teste ou não. A gente volta dentro de alguns instantes com novas informações importantes sobre o combate ao novo coronavírus. Aguarde. Agora são 10 horas e 38 minutos, estamos de volta com o programa Combate ao Coronavírus. Um estudo preliminar da Universidade de Brasília, obtido com exclusividade e exibido no domingo pelo Fantástico, faz várias projeções e mostra que, quando se tomam providências, é possível diminuir o pico de casos para não sobrecarregar o sistema de saúde. Vamos rever essa reportagem. Para saber o que vai acontecer com o Brasil, vamos olhar para a Itália. Ou melhor, escutar a Itália. Oi, gente, meu nome é Mariana, eu sou médica, eu moro na Itália, no norte, na Lombardia, numa cidade que chama Brescia, e a gente está atendendo um fluxo muito grande de casos de coronavírus, nós temos mais de 50 pacientes confirmados. Esse áudio de WhatsApp circulou entre médicos do Brasil inteiro e chegou à redação do Fantástico. A gente achou que tinha coisas interessantes ali, mas é tanta notícia errada, tanta fake news, tanta informação equivocada que circula em redes sociais que nós fomos apurar. E para nossa surpresa, esse era um áudio de WhatsApp verdadeiro. A doutora Mariana existe, uma médica brasileira de Santa Catarina que está trabalhando em Brescia, na Itália, bem no centro da epidemia do novo coronavírus. Doutora Mariana, fala pra gente como é que a sua rotina mudou, digamos, nas últimas 3 semanas. A primeira grande mudança foi num domingo que eu cheguei em casa, eu cheguei do plantão e eu descobri que na segunda-feira, no dia seguinte, o meu filho não teria aula. Era a epidemia de coronavírus começando a crescer. O hospital da doutora Mariana já vinha recebendo alguns casos, mas não eram tantos assim. No
eu trabalhei aquela semana toda que estava tudo relativamente sob controle. Na sexta-feira eu saí do hospital, tudo tranquilo. Durou pouco. Na segunda eu voltei, começaram a fazer departamentos novos dentro do hospital para aceitar só esses pacientes, porque a demanda aumentou de uma hora para outra. É o comportamento clássico de uma epidemia. Começa lenta e de repente dispara, como demonstra este físico que estuda a matemática das epidemias. Vamos supor que você tem um caso de uma doença, por exemplo, e que a cada um dia que passa, você triplique o número de casos. Então, no caso, a gente tem um caso no dia 1, tem 3 casos no dia 2, depois vai ter 9 casos, depois 27, depois vai subindo muito rapidamente. É o que a gente chama de fase exponencial, que é quando você realmente tem uma fase de crescimento exponencial. Na Itália, por exemplo, nos últimos 24 dias, o número de casos subiu de 3 para quase 25 mil. E aqui no Brasil, professor, nesse gráfico, em que fase que a gente está? Então, a gente deve estar numa fase pequenininha aqui, bem nesse comecinho, tá certo? Conforme você vai indo mais adiante, daqui a algumas semanas e tudo mais, aí a gente vai ter uma noção melhor do que a gente espera para o futuro. Tentar antever o futuro, mesmo nessa fase tão inicial da epidemia, é o que faz este grupo da Universidade de Brasília. Quando a gente faz uma simulação, há uma série de hipóteses que vão aí dentro. Qual o período de incubação, quanto tempo uma pessoa fica transmitindo o vírus, quanto tempo eventualmente fica no hospital. Então tudo isso entra no modelo. O Fantástico divulga esse estudo em primeira mão. No trabalho, que é preliminar e ainda não foi publicado em revistas especializadas, a equipe da UNB faz projeções para a Grande São Paulo. Nós acreditamos que vamos ter da ordem de uns 1.300 casos em São Paulo, mais ou menos nos próximos 30 dias, com 200 a mais, 200 a menos em torno desse número. Em 60 dias, o número de casos deve aumentar bastante, da faixa de uns 30 mil casos, mas é já aí com uma boa incerteza. Isso depende muito das medidas que vão ser tomadas, né? Se você tem medidas efetivas, como suspensão de aulas em escolas, universidades, ou até mais radicais, como fechar o comércio, você diminui muito o número de casos por dia. É o que se chama de achatar a curva, distribuindo os casos ao longo do tempo, para evitar um pico gigantesco que leve o caos ao sistema de saúde. Então, se eu tenho medidas de proteção, você esparrama, que a gente chama essa curva. Na fase em que a curva da epidemia ainda está crescendo, é natural que aumente o número de pacientes graves. Doutora, já morreram pacientes de coronavírus no seu hospital? No hospital onde eu trabalho, cerca de 30 pacientes. Para salvar vidas, um dos principais recursos é a ventilação mecânica, que ajuda o paciente a respirar. Também se usam medicamentos contra os sintomas. Mas que remédios usar diretamente contra um vírus que era desconhecido até outro dia? Na China e no Hospital da Itália, onde trabalha a médica catarinense Mariana, foi resgatado um remédio do começo do combate ao HIV, o vírus da AIDS. Não está sendo usado para todos os pacientes, até porque a eficácia não é uma coisa que a gente tenha certeza. Estão sendo usados para pacientes muito graves, que estão usando como alternativa única. O remédio funcionou em laboratório contra o coronavírus, o que não quer dizer que vá funcionar dentro do organismo também. Mesmo com essa incerteza, os médicos adotam o chamado uso por compaixão. O paciente não está melhorando com as medidas clínicas, então vamos apostar numa coisa que a gente acha que talvez possa ajudar. No Brasil, vão ser seguidos muitos dos mesmos procedimentos da Itália, que são universais. Mas com uma diferença: nada de tentar remédios que, na teoria, e por enquanto só na teoria, poderiam atuar diretamente contra o coronavírus. Só se aparecer algum novo estudo clínico provando a eficácia. Nós não temos ainda um tratamento específico, nós não temos um antiviral que comprovadamente tenha algum efeito no paciente com coronavírus. No Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, esta médica está na linha de frente do combate à epidemia. E no caso específico do medicamento, que na Itália está sendo usado para pacientes muito graves, a doutora Rô alerta sobre um possível risco. A gente sabe que pessoas que usam longo tempo prolongado pode alterar um jeito de ritmo cardíaco. Essa doença especificamente está cometendo as pessoas de idade mais avançada, hipertensos,
cardíacos. Ela resume o que será feito nos casos mais graves. Fazendo terapia de suporte com ventilação mecânica. Se tiver disfunção de algum outro órgão, cardíaca, renal, fazer todo o suporte habitual para paciente em terapia intensiva. E é muito importante lembrar, 80% dos casos têm sido leves, nem precisam de internação. Outra coisa, toda epidemia tem seu fim. As epidemias, num dado momento, começam, então, a desacelerar, não começam a crescer para cá, elas começam a crescer menos, até um certo momento em que ela vai parar de crescer aqui e vai acabar caindo para cá. Uma subida muito rápida até chegar num máximo e depois cair e acabar sendo extinta mais lá para frente. Na Itália, a médica brasileira que trabalha no Hospital Civil de Brescia avalia que o pico da epidemia por ali ainda nem chegou, mas consegue vislumbrar um futuro mais tranquilo. Como diz a faixa na entrada do hospital, vamos ficar em casa. Tudo vai se resolver. A gente sabe que ao longo da história não foi a primeira, não vai ser a última das epidemias e a gente vai passar por mais essa e eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de estar aqui, viver essa experiência e poder ajudar os outros. O autor dessa bela reportagem, o repórter Álvaro Pereira Júnior, está aqui com a gente no nosso estúdio para falar um pouco mais dos bastidores desse belíssimo trabalho, Álvaro, que você ouviu tanto especialista. E aí eu te pergunto, muito se fala que o coronavírus, esse novo coronavírus, 80% dos casos são brandos, mata menos, o índice de letalidade é menor do que a SARS e a MERS. Parece que a gente menospreza um pouco essa nova doença. O que seus especialistas falaram para você? Bom, Márcio, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras sobre a minha matéria. Prazer. Uma coisa que me chamou muito a atenção ao fazer a matéria, eu até frisei que 80% dos casos são brandos, mas você viu a situação do hospital na Itália, onde a doutora Mariana, brasileira, trabalha? Parecia um hospital de campanha, um hospital de guerra, né? E ela contou que ela saiu numa sexta-feira em que tudo estava tranquilo. Quando ela voltou na segunda-feira era outro mundo. Estavam improvisando tendas no estacionamento, separaram a entrada... Os pacientes suspeitos de Covid-19 tinham uma entrada em separado, eles passaram a trabalhar com outras roupas. São situações de emergência, porque ainda que 80% sejam brandos, como é um vírus, os doutores aqui que me corrijam se eu estiver errado, mas como é um vírus altamente transmissível, vamos dizer que 20% não são brandos, mas 20% de um monte de casos é bastante também. Então, não há como menosprezar essa doença. E a sobrecarga no sistema de saúde é uma coisa real, doutor Francisco. A gente tem aqui a imagem do gráfico mostrado na reportagem, mostrando aqui o começo de uma epidemia. Vamos continuar o gráfico, por favor? Chegando no pico dela, sem medidas de proteção, como cresce rápido. A gente parou aqui nesse ponto só para mostrar uma coisa nesse momento aqui, no alto do gráfico. Quais são as consequências desse tipo de curva subir tão rápido quando o limite do sistema de saúde está aqui embaixo? O que acontece no hospital? A consequência é o caos, né? A consequência é falta de condições de atendimento adequado dos pacientes. E aí eu estou falando não só dos pacientes com coronavírus ou suspeitos de coronavírus, mas da assistência médica, da assistência de saúde de uma forma geral. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que durante o período que a gente estiver lutando contra a epidemia do coronavírus, as outras doenças estarão acontecendo. Doutor Francisco, desculpa, eu tenho que interromper o senhor, são 10 horas e 49 minutos, porque a gente tem uma informação importante que vem da redação do G1. A primeira vítima fatal do coronavírus aqui no Brasil. Luísa Tenente. Bom dia, Márcio. Isso mesmo que você falou. Acabou de ser noticiada a primeira morte no Brasil pelo novo coronavírus. As informações ainda são preliminares. A gente sabe que aconteceu no estado de São Paulo. Não se sabe em que município. A gente também não tem detalhes sobre a vítima. Não sabe se ela mora na capital paulista, em qual cidade. Não se sabe nem o sexo, nem a idade dela. É o primeiro óbito registrado no Brasil. Como vocês veem aí na matéria, a Secretaria Estadual de Saúde informa que são 152 casos confirmados da doença até segunda-feira aqui em São Paulo, com mais 1.770
77 casos suspeitos do coronavírus. A gente continua acompanhando as últimas notícias sobre esse óbito. Assim que a gente souber algum detalhe sobre a pessoa que morreu por causa do coronavírus, a gente volta com as informações. Márcio. Luísa, te agradeço demais. Dr. Carlos Magno, muda alguma coisa na questão de enfrentamento dessa doença? Essa notícia da primeira morte registrada oficialmente no Brasil pelo novo coronavírus? Olha, essa é uma notícia muito triste, mas ela está dentro da letalidade, né? Só temos 152 casos, uma morte, isso é menos que 2%. Está dentro da letalidade que foi descrita na China e que foi descrita na Itália. O que isso nos faz é alertar para a questão da contenção. Nós estamos numa fase que precisamos conter, precisamos fazer aquela curva achatada que você mostrou antes, justamente para manter o sistema de saúde capaz de dar assistência correta para aqueles 5% que ficam graves, né, evitando esses 2% de mortes. Mas é isso que é um ponto interessante que eu acho, doutor, é que pode, e que o Márcio tinha falado antes também, pode dar a impressão, talvez, de, mas não está acontecendo nada, uma morte só. Para que tudo isso? Para que cancelar o futebol? Para que cancelar os shows? É para que não aconteça. É uma ação preventiva. Então, essas medidas estão sendo tomadas num momento em que está tudo, entre aspas, relativamente tranquilo, para que depois não se agrave, como a gente viu na Itália, em que o gráfico realmente explodiu. E existem pesquisas, desculpa, falei em cima de você, quase te cortei, que o Dr. Carlos Magno tem esse gráfico aqui para a gente, mas o importante para a gente agora, Dr. Carlos, é passar a informação. Medidas de isolamento, como deram certo na China. O índice de transmissibilidade da doença era de 1 para 4, ou seja, uma pessoa infectada eu passaria para o Álvaro, Dr. Carlos Magno, Dr. Francisco. Depois das medidas de isolamento na China, esse número caiu para quanto? De 1 para 4, caiu para quanto? De 1 para 4, isso caiu a partir de fevereiro de 1 para 0,3. Quer dizer, uma pessoa transmitia em média para menos de uma pessoa. Se nós olharmos o último relatório da OMS, que foi o relatório lançado no final da tarde de ontem, foram 14 mil novos casos fora da China e só 29 casos na China. Isso mostra como a China, com as suas medidas de contenção social, conseguiu conter a epidemia, e isso nos dá uma lição do que nós devemos fazer no Brasil. Talvez seja uma... Essa dinâmica das epidemias, hoje, a informação nunca trafegou tão rápido. A informação ruim, mas também a informação boa. E o Brasil está num ponto em que ele pode aprender com outros países. A epidemia está mais avançada na Europa, está mais avançada na China, no Irã. A gente pode aprender com os erros dos outros. Exatamente o que eu ia falar. A gente aprende com os erros e com os acertos. Quando a curva está mais achatada, é a curva azul. Perceba que ela pode até passar um pouquinho da capacidade do sistema de saúde. Aqui ela está abaixo, mas ela pode até passar um pouquinho. Mas dá uma margem ainda de receber essas pessoas, esses pacientes. É isso. E aí é que entra o que eu aprendi fazendo a reportagem com o Dr. Krenkel, da Unesp. É isso, você achata de maneira, como o doutor tinha falado, porque não são só os pacientes de coronavírus, é o dia a dia do hospital. Tem gente fazendo radioterapia, tem o motoboy que caiu, tem a pessoa que teve um infarto, tem alguém que teve um AVC, enfim. O hospital precisa funcionar, e o jeito de funcionar, como você falou, pode até passar um pouquinho, mas não daquela maneira explosiva como mostra o gráfico amarelo. Álvaro, te agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa Combate ao Coronavírus. Parabéns mais uma vez pela matéria e participe sempre com a gente aqui. E parabéns pelo trabalho, porque a informação de qualidade é o que mais faz falta agora e a gente tem essa obrigação. Vamos tentar fazer isso o dia inteiro. Muito obrigado mesmo, Álvaro. Até logo, obrigado. A gente vai agora a uma pergunta de Manaus, dessa vez sobre, como eu falei aqui, sobre transporte público. Isso é importante. Será que a grande aglomeração de pessoas dentro do terminal é perigoso para a gente contrair o vírus? É isso, transporte público, muita gente. A gente tem até imagens que foram feitas ontem à noite nos terminais da Luz e de Itaquera, aqui em São Paulo, tudo lotado. E também temos imagens de hoje de manhã do VLT, de um registro feito no Rio de Janeiro. O VLT é um veículo leve sobre trilhos que corta ali a região do centro da cidade, a zona portuária da cidade. Tudo lotado também. É uma loucura isso. Sem dúvida, principalmente porque a gente tem um alcance limitado de ações que podem ser tomadas. Quer dizer, o que a gente pode fazer em relação a isso? Dizer, algumas coisas já foram feitas aqui em São Paulo, como a suspensão do rodízio. Então, a gente diminui uma parte, mas isso tem um impacto muito pequeno na lotação. Outras coisas precisam ser feitas. Aquelas atividades aqui em São Paulo, como a gente falou anteriormente, onde a gente já tem transmissão comunitária,
é muito importante que todo mundo se mobilize com ações do tipo modificar hábitos, modificar necessidade de sair para ir trabalhar, quer dizer, adotar dentro da medida do possível o home office, mudar os horários de entrada para que as pessoas não precisem pegar o transporte público todas no mesmo horário, quer dizer, fazer um horário... A fábrica não precisa funcionar às 8 da manhã para todo mundo. Para todo mundo. As pessoas podem chegar em horários diferentes, em horários 8, 9, 10. Exatamente. Espalhar. Isso. Da mesma forma como a gente tenta espalhar, achatar a curva, a gente tenta achatar o número de pessoas que utilizam o transporte público. Mas é claro que o ideal seria, infelizmente é duro falar isso, mas sim, fechar a fábrica. O ideal seria a suspensão das atividades. A gente sabe que essa é uma medida... Dificílima, mas que em algum momento ela vai precisar ser tomada, né? E quanto antes a gente tomar medidas duras que consigam conter isso daí rapidamente, provavelmente a gente não vai necessitar tomar medidas tão graves, tão intensas. A questão do clima também foi alvo de pesquisa de cientistas chineses. Explica para a gente, doutor, o detalhamento dessa pesquisa. Resumidamente, se trabalha com o número de pessoas para quem uma pessoa é capaz de transmitir. E aí esse número de pessoas foi calculado para diversas regiões da China e outros países asiáticos de acordo com seu clima, de acordo com sua temperatura. A partir daí se fez uma projeção computacional para o mundo inteiro. E essa projeção computacional, ela apontou que em alguns lugares de clima mais frio, uma pessoa transmite para um número maior de outras pessoas, em lugares de clima mais quente, uma pessoa transmite para um número menor de outras pessoas. Tem a ver com a temperatura, se o vírus gosta de calor ou não, gosta mais de frio do que de calor, ou tem a ver também com a concentração de pessoas? No frio a gente se junta mais. Provavelmente as duas coisas, mas principalmente a concentração, a aglomeração maior no frio. Então nós temos uma situação, há um mapa global, esse mapa mostra pontinhos vermelhos, onde uma pessoa transmite para várias, pontinhos verdes, onde uma pessoa transmite para poucas. O Brasil, felizmente, nesse mapa está na projeção de março com mais pontinhos verdes, na projeção de julho com alguns pontinhos vermelhos, mas ainda predominando pontinhos verdes. Isso nos dá uma ideia de que talvez no Brasil a doença não exploda tão rapidamente como aconteceu na Itália, na França e na Espanha. Mas isso não é razão para euforia, porque isso é só uma projeção, isso não faz com que a gente não tenha que tomar as medidas de isolamento imediatas. Mesmo porque, por uma outra projeção, em 60 dias, como a gente viu na reportagem do Álvaro Pereira Júnior, em 60 dias, a cidade de São Paulo pode ter 30 mil casos e em 30 dias, 1.300 casos confirmados. São estudos apenas, como o senhor bem disse, mas por isso que a gente não pode descuidar dessas medidas, como, por exemplo, o isolamento, escalonamento nas empresas. Na página do G1, você encontra diversas recomendações que precisam ser lembradas e relembradas o tempo todo. Vamos ver mais uma. Olá, meu nome é Celso Granato, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, na disciplina de infectologia. Agora nós vamos falar como é que é o jeito certo de espirrar e tossir, aquilo que a gente chama de etiqueta respiratória. O ideal é que você tenha um lenço de papel e que você cubra o nariz e a boca para que ele funcione como se fosse uma máscara. Então você evita a disseminação do vírus para o meio ambiente e a passagem do vírus para outras pessoas. Suponha que você, então, não tenha um lenço de papel, não tenha um lenço de pano, o que fazer? Então, quando você for tossir ou espirrar, faça isso em cima do seu antebraço, de tal forma que você evite o espalhamento de gotículas no ambiente em que você estiver. O doutor Carlos Magno tem que nos deixar agora, ele tem compromissos na Secretaria Estadual de Saúde aqui em São Paulo, por isso agradeço muito a sua participação. Olha, é um prazer, o meu recado final é a gente não ceder nem à negligência nem ao pânico, caminhar no meio entre essas duas coisas e tomar os cuidados adequados. Muito obrigado pelo... Excepcional, doutor Carlos Magno, muito obrigado. Doutor Francisco continua com a gente respondendo às suas perguntas, porque dentro de instantes a gente volta com novas informações importantes sobre o combate ao novo coronavírus e sobre a primeira morte no país por causa da doença. Aguarde. Estamos de volta com o programa Combate ao Coronavírus e quem está aqui no nosso estúdio agora é o César Tralha, apresentador do SPTV Primeira Edição, o SP1,
que tem outras informações, né, Tralli, sobre essa primeira vítima fatal, essa primeira morte provocada pelo novo coronavírus no Brasil. Exatamente, Márcio. Pela apuração que eu fiz, bom dia a todos. Trata-se de um homem de 62 anos que tem hipertensão, diabetes e hiperplasia prostática, que é a inflamação da próstata. Então, ele tinha esse quadro e o quadro, obviamente, com o coronavírus se agravou e acabou levando a óbito. Tudo que a gente sabe até agora em relação a esse paciente que faleceu é exatamente isso. Estamos tentando levantar informações em relação à contração do coronavírus, se foi fora do Brasil, se foi aqui, enfim, todas as informações necessárias para a gente atualizar logo mais. Mas esse começo já é fundamental. Uma pessoa de mais idade, mais de 60 anos de idade, com várias doenças, isso já o colocava claramente em grupo de risco. Sim, sem dúvida, né? A gente sabe que a partir dos 60 anos de idade, o risco de mortalidade associado à infecção pelo coronavírus aumenta e principalmente se estiver associado a doenças crônicas. E aí, no caso, ele tinha pelo menos 2 doenças crônicas, diabetes e hipertensão. E ele chegou a ficar internado num hospital aqui em São Paulo, ligado a um plano de saúde desses bem conhecidos. Então, nesse momento, o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, junto também com o Davi Uip, toda a coordenação que faz essa área de combate ao coronavírus no Estado de São Paulo, está reunida na Secretaria Estadual da Saúde, que fica na região da Avenida Paulista, para exatamente levantar todos os detalhes em relação ao histórico desse paciente, né, desse primeiro óbito, para logo em seguida apresentar para a gente os detalhes todos numa entrevista coletiva. O Dr. Carlos Magno saiu exatamente aqui para ir participar dessa reunião. Tralli, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado, Márcio. Até Valeu, mais. Foi um prazer mesmo. Até daqui a pouco no SP1. Logo depois desse programa especial. Assim como todos os outros jornais locais do Brasil inteiro, centrando a atenção, centrando o fogo total no novo coronavírus. Obrigado, Tralli. Obrigado. Agora, como a gente já falou aqui no outro bloco, essa primeira morte não muda muito o que já vem sendo feito ou as preocupações que vêm sendo tomadas escalonadamente no combate, no ataque ao coronavírus? Não, apesar de ser uma notícia triste, mas a gente sabia que em algum momento as pessoas iam começar a ter mortalidade, né? Mas a gente está dentro daquela letalidade esperada pela doença, né? Mas eu acho importante que isso daí sirva como um reforço, quer dizer, aquele lembrete para algumas pessoas que infelizmente ainda não se deram conta, né, de que existe tanto um risco individual, né, que quando a gente vai avaliar individualmente talvez não seja tão alto, mas a gente tem que pensar no risco coletivo, né, num número grande de pessoas, dentro do qual 20% ou 5% que precise de uma unidade de terapia intensiva ou 2 ou 3% que vão a óbito acaba significando um número, uma quantidade bastante expressiva. É um alerta, um triste alerta. Um triste alerta. De que aquela criança que foi para a pracinha e se encontrou com um amiguinho, ela pode voltar contaminada, encontrar com o vovô e com a vovó e transmitir a doença. Exatamente. No Rio, foram adotadas novas restrições ao funcionamento do comércio. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Edivaldo Dondossola. Edivaldo, bom dia para você, amigo. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Olha, essas novas regras foram divulgadas agora de manhã num decreto publicado pelo governador Wilson Witzel, que reconhece a situação de emergência no estado do Rio. O que muda a partir de agora com esse decreto de emergência? O governo pode comprar insumos, equipamentos, também contratar pessoas para a área da saúde sem a necessidade de uma licitação. Também mudam as regras sobre o funcionamento do comércio, das lojas, de espaços públicos e privados. Por exemplo, os shoppings só podem funcionar a partir de agora em um turno único. As lojas dos shoppings vão ficar fechadas. Só a praça de alimentação é que vai poder abrir. Os bares e os restaurantes nas ruas e nos shoppings, eles só podem funcionar com 30% das mesas, ou seja, diminuir a quantidade de clientes para aumentar também o espaço entre eles, evitar aglomeração. As academias devem ficar fechadas, assim como também cinemas, teatros e casas de espetáculo. As pessoas também devem evitar circular pelas ruas ou frequentarem praias, piscinas, clubes. O governador Wilson Witzel chegou a fazer um apelo hoje de manhã para que as pessoas fiquem em casa. A gente fala aqui ao vivo de uma das ruas mais movimentadas do comércio, aqui no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio. A gente vê que o movimento para essa hora da manhã é bem menor do que seria normal de uma terça-feira pela manhã, mas ainda a gente vê muitos carros e pessoas na rua circulando, contrariando esse decreto. Márcio.
Edivaldo Dondossola falando ao vivo do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Edivaldo. Chegou a hora de responder às suas perguntas aqui no nosso #PerguntaCorona. Nesse momento, me informam que nós recebemos 2.000 perguntas, dúvidas de vocês e que a gente não vai conseguir tirar todas neste programa, mas todas serão guardadas para os próximos programas. Começamos com a do Charles. Gostaria de saber se já existe confirmação científica do tempo de ativação deste Covid-19 ao ar livre. Ele fica ativo por quantas horas, quantos dias? Doutor Francisco. A gente sabe que normalmente a transmissão se dá através da eliminação de partículas grandes, que a gente chama de gotículas, até 1 metro, 1,5 metro, no máximo 2 metros. Então, essa é a principal forma de transmissão. Em algumas situações muito específicas, que a gente chama de procedimentos que geram aerossóis, como que acontecem habitualmente dentro de hospitais, esse vírus pode ficar em suspensão no ar. Então, eu imagino que seja isso que ele quis saber. A gente ainda não tem uma certeza absoluta, mas já existem alguns estudos que foram publicados e tem um estudo que fala da permanência desse vírus por até 3 horas no ar. Quer dizer, no ar. Mas, por exemplo, eu estou aqui do lado, eu estou com coronavírus, tossi, tá. Veio para cá, não tossi assim como a gente tem que tossir ou espirrar. Veio tudo para a mesa. Quanto tempo fica contaminada essa mesa? Essa permanência do coronavírus na mesa também tem poucos estudos, mas tem estudos que falam de até algumas horas, até 3 dias de permanência do vírus, com possibilidade de provocar infecção. Daí usar álcool gel e água e sabão sempre. Aqui tem uma pergunta bem simples, mas é importante, da Kátia. Depois que está confirmada a Covid-19, quanto tempo a pessoa fica doente até a cura? Quer dizer, quanto tempo, sendo assintomática, ou seja, se ela não tiver sintomas ou com sintomas, quanto tempo ela fica doente? As formas leves da Covid-19, normalmente elas demoram em torno de entre 10 dias e 2 semanas até o indivíduo se recuperar. Pacientes com formas mais graves podem demorar até 3 ou 4 semanas. Um familiar é do grupo de risco, doenças crônicas, e está em contato com muitas pessoas no SEASA. A SEASA, em qualquer lugar do Brasil, é lotado. Além do álcool gel, é recomendado usar a máscara? Essa é a pergunta da Andressa. A recomendação é que ele não frequente o SEASA se isso for possível. Né? Enquanto ele estiver lá dentro do SEASA, abusar do álcool gel, quer dizer, utilizar o álcool gel para fazer a higienização das mãos com frequência, procurar manter um afastamento, principalmente de pessoas com sintomas respiratórios. Mas é um risco enorme para essa pessoa. É um risco enorme para essa pessoa, né? Se é um indivíduo de risco, um indivíduo vulnerável, né? Frequentar um local tão... com tanta aglomeração quanto o SEASA ou uma feira livre, por exemplo. Aqui uma pergunta do Rodrigues. As pessoas que são soropositivas, deve ser para o HIV, também estão no grupo de risco? Teoricamente, os indivíduos soropositivos que têm alguma imunodeficiência, quer dizer, não é simplesmente o soropositivo que está com o sistema imunológico ok, né? O indivíduo que tem AIDS, que tem uma imunidade baixa, ele, em tese, tem um risco maior de evoluir com uma infecção grave. A gente não tem, dentro dos estudos que foram feitos até agora, um grande número de pessoas soropositivas para a gente conseguir afirmar de forma clara, de forma efetiva, que realmente isso acontece. Mas, em tese, sim. A gente mostrou tanto a situação no Rio de Janeiro. Vamos para lá ao vivo, para a redação do RJTV, primeira edição, onde a Mariana Gross, nossa querida Mariana Gross, tem outras informações para a gente. Mariana, bom dia para você e desde já muito obrigado. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Nós estamos aqui preparando o RJ1. O destaque de hoje, até o momento, é mesmo o decreto publicado logo cedo pelo governo do estado. Eu tenho aqui outros detalhes sobre essas medidas de enfrentamento da propagação do vírus. E em relação aos transportes, o governador Wilson Witzel determinou a redução de 50% da capacidade de lotação de ônibus, trens, vagões de metrô, barcas. Nós vimos hoje muitos passageiros ainda se aglomerando para ir ao trabalho. Vocês acabaram de mostrar uma imagem no VLT, né? O que preocupa muito. Acontece nesse momento, inclusive, uma reunião entre representantes do governo, as concessionárias, para discutir essa determinação. O Departamento de Estradas e Rodagem, o DETRO, proibiu a circulação de vans no estado e o decreto proíbe também a entrada de ônibus de linhas interestaduais que venham de estados com circulação do vírus confirmada ou situação de emergência decretada, que é o caso de São Paulo. Um dos principais pontos turísticos do Rio, o bondinho do Pão de Açúcar, está fechado, a visitação ao Corcovado já está restrita e o governador Wilson Witzel disse também que avalia a suspensão total ou parcial das férias dos servidores de secretarias de Estado, tais como a da Defesa Civil, as férias também de policiais civis e militares e de agentes penitenciários. Márcio.
Mariana Gross, muito obrigado e até daqui a pouco no RJTV, primeira edição, para os colegas, queridos amigos do Rio de Janeiro. Vamos falar agora sobre a situação no Nordeste. Alagoas também está tomando medidas para conter a expansão do coronavírus. Eu converso com Amorim Neto. Amorim, até agora vocês têm confirmado um caso da doença, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Isso mesmo, Márcio. Márcio, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, Alagoas, assim como em outros estados menores do país, Márcio, registram poucos casos suspeitos. 16 estão sendo investigados, segundo o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Há um caso confirmado em Maceió. O paciente é um homem de 42 anos que chegou da Itália há pouco mais de 2 semanas e que ficou de quarentena em casa. Segundo a médica que o acompanha, ele passa bem e não apresenta mais os sintomas do Covid-19. Hoje, a Prefeitura de Maceió decretou estado de emergência em saúde pública aqui na capital por causa dessa pandemia do coronavírus. Segundo o decreto, para garantir a segurança, os servidores devem trabalhar em regime de plantão e rodízio, além de outras medidas de prevenção, controle e contenção de riscos e agravos à população. Mas as medidas de restrições por aqui ainda estão bem divididas. As escolas municipais e estaduais, por exemplo, vão continuar com aulas normalmente. A justificativa é de que os pais dos alunos da rede pública não têm com quem deixar os filhos e também a merenda é importante para boa parte das crianças. 3 universidades particulares e todas as escolas da rede privada vão seguir o caminho oposto. Decidiram fechar as portas a partir de amanhã por 15 dias, antecipando as férias escolares. A Universidade Federal de Alagoas e a Universidade Estadual de Ciências da Saúde também decidiram suspender as aulas por tempo indeterminado. E o governo de Alagoas divulgou uma série de medidas para combater a propagação do coronavírus no estado, como a suspensão de eventos com mais de 500 pessoas, viagens de servidores ao exterior e a implantação de teletrabalho para idosos. Para quem chegou ou voltar de viagem internacional, a determinação do governo do estado é para que fique em casa. Já a Federação Alagoana de Futebol suspendeu os jogos do campeonato estadual inicialmente por 15 dias, com possibilidade de prorrogação. Márcio, é isso. Eu fico por aqui, volto com você, desejando bom trabalho e boa sorte para todos nós. Para você também, para vocês todos de Alagoas. Muito obrigado, Amorim. Agora a gente vai para os Estados Unidos, porque o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas de lá começou a primeira fase de testes em humanos de uma vacina contra o coronavírus. Quem tem as novidades para a gente é o Felipe Santana, que está falando de casa porque está em home office. Não é isso, Felipe? Isso, Márcio, tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos. Estou trabalhando de casa essa semana, uma das recomendações das autoridades. Mas vamos falar de esperança, né? Essa vacina que começou a ser testada em humanos ontem. Os testes começaram em tempo recorde. Nunca uma vacina foi feita tão rápido. Principalmente porque os cientistas usaram os conhecimentos que já tinham de outras epidemias causadas por outros tipos de coronavírus. O primeiro passo desses testes em humanos que começaram em Seattle ontem é saber se a vacina é segura, se não vai causar nenhum mal. Para isso, o Centro de Doenças Infecciosas americano escalou 45 voluntários. São 45 pessoas saudáveis. Eles têm de 18 a 55 anos. Vai todo mundo receber uma dose da vacina agora e outra daqui a 28 dias. Vão ser administradas 3 doses de quantidades diferentes da vacina. Cada grupo de 15 pessoas desse grupo de voluntários vai receber uma dose diferente. E aí os cientistas vão analisar se alguma delas e qual dessas doses vai fazer o corpo produzir anticorpos que são capazes de impedir que o vírus se reproduza e aí cause a Covid-19. 4 participantes foram vacinados ontem, 4 serão vacinados hoje. É o Centro de Doenças Infecciosas americano que está liderando esse teste, mas a vacina foi fabricada por uma empresa privada. As ações da empresa na Bolsa, claro, dispararam depois do anúncio, mas a própria empresa admite que está correndo um risco alto porque não há prova de que essa vacina seja segura e nem eficaz. Esses pacientes voluntários vão ter que ser acompanhados por 1 ano para a gente saber se a vacina funciona. O próprio diretor do Centro de Doenças Infecciosas, o Dr. Anthony Fauci, dá uma previsão de 18 meses para que a vacina possa chegar à população se os testes derem certo.
Enquanto isso, várias outras empresas americanas estão elaborando outras versões da vacina e prometem começar os testes clínicos em humanos em breve. Se eu posso fazer uma pergunta para vocês aí no estúdio, Márcio, seria quais os riscos de se produzir uma vacina assim tão rápido? Doutor Francisco. Então, normalmente a produção de uma vacina é um processo que demora anos até essa vacina ser colocada no mercado. Então, mesmo nessas situações em que a gente utiliza vias rápidas, né, o fast track, né, uma série de procedimentos de segurança precisam ser cumpridos para garantir que essa vacina seja segura até chegar na população. É óbvio que se algum desses passos não for absolutamente seguido da forma como deveria ser, essa vacina vai chegar com possibilidade de alguns eventos adversos só serem descobertos na fase de pós-comercialização, depois que essa vacina começar a ser utilizada com um número amplo de pessoas. Em larga escala. Em larga escala. Isso pode acontecer com qualquer medicamento, mesmo aqueles que seguem o processo normal. Por isso que continua tendo uma vigilância de efeitos colaterais depois que a medicação é liberada e depois que a medicação começa a ser vendida normalmente. Com vacina é a mesma coisa, né? Mas é importante lembrar que mesmo essa fase rápida, quer dizer, que tudo ande mais rápido do que o habitual, a gente está falando aí num horizonte de 1 ano a 1 ano e meio, né, segundo as previsões lá do Anthony Fauci, que é o presidente lá do NIH. E que parece muito coerente e que parece muito consciente do que faz nos Estados Unidos e que serve de exemplo para o mundo inteiro no combate ao coronavírus e as medidas importantes. Felipe, te agradeço demais, hein? Muito obrigado pela sua participação aqui no combate ao coronavírus. Agora a gente continua aqui no nosso telão, porque lá no Rio de Janeiro a gente continua com a doutora Cristina Barros, da UERJ, para perguntar para ela o seguinte, doutora Cristina. Ontem, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse uma frase que rodou o mundo. Teste, teste, teste. Ou seja, todos deveriam ser testados para o novo coronavírus. Mas mesmo nos países ricos, como Estados Unidos, não há possibilidade de fazer teste em muita gente. Aqui no Brasil, nem se fala. Eu queria saber a sua opinião. Qual é a importância de se fazer esse teste ou não? É óbvio que é muito importante a gente testar, porque a gente vai conhecer melhor da doença e saber, inclusive, daquelas pessoas que não têm sintomas muito exagerados, o quanto que elas transmitem. E isso só é possível se a gente testar. Acontece que a gente tem que fazer a gestão dos recursos que se tem. E não havendo, então, kits suficientes para uma testagem em massa, eles realmente estão sendo utilizados para pacientes que se internam e pacientes em hospitais. Mas, de qualquer forma, a gente tem etapas diferentes para o tratamento de uma crise. Essas excelentes notícias da vacina realmente nos trazem esperança, mas nós vamos tê-la só daqui a 1 ano e meio, provavelmente. Então, agora é hora de gerenciar a crise. Os estudos epidemiológicos também serão feitos, mas mesmo que a gente não teste a população, porque é importante dizer para você que está nos escutando, esse teste não muda a maneira que você deve ser tratado. Você não deve entrar em pânico e pedir a ir ao hospital, procurar um teste, porque começou hoje com sinais e sintomas. Inclusive, não vá à emergência, porque se você for ali, você tem um risco aumentado de se contaminar. Isso é importante. Por isso, a gente recomenda não ter aglomerações, não adianta ir ao supermercado, se aglomerar, fazer compras, né, como se o mundo fosse acabar, porque não é isso. Dessa maneira, você não cuida nem de quem precisa do que vem por aí, desses outros produtos. É destacar também que para o idoso, o hipertenso, o diabético, não parem com os seus tratamentos. Você é um grupo de risco exatamente se estiver desequilibrado. Então, tome adequadamente o seu remédio da pressão alta, o seu remédio da diabetes. Se você é um paciente que faz hemodiálise, não falte a sua sessão. Porque aí sim, se você deixa de se cuidar, caso você se contamine, a gripe em você pode ter um efeito e uma complicação maior. É momento de pensarmos no cuidado individual. A lavagem de mãos comprovadamente é a maneira que a gente consegue se proteger e, principalmente, evitar as aglomerações. As autoridades vão nos ajudar nisso, mas a responsabilidade já está em suas mãos, nas nossas mãos. Excepcional, doutora Cristina. Mais uma vez, muito obrigado. Excelentes informações. Agradeço demais a sua participação. Bom dia para a senhora. A doutora Cristina falou um ponto importante. Um dos grandes inimigos no combate ao coronavírus tem sido as mensagens falsas, as mentiras que têm circulado na internet. Mas já há algum tempo, a equipe do G1 tem feito um trabalho muito bacana para esclarecer o que é fato e o que é fake.
A gente vai agora até a redação do G1 conversar com a Clara Velasco. Clara, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. No G1 nós temos o Fato ou Fake, em que jornalistas ficam de olho nas informações que estão circulando nas redes sociais para saber o que é verdade ou não. Lá na nossa página do G1 é possível ver todas as nossas checagens com destaque para os casos sobre o coronavírus, já que tem muita informação realmente falsa circulando sobre o assunto. Uma dessas informações é de que beber água fervida com alho seria capaz de prevenir os sintomas causados pela Covid-19. Mas isso não é verdade. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde e especialistas afirmaram que isso não é verdade e que, até o momento, não existe nenhum tipo de substância, alimento ou vacina capaz de combater o coronavírus. Também tem circulado muitos vídeos e muitas mensagens de profissionais oferecendo a soroterapia, que também seria um tratamento capaz de combater o coronavírus. Isso também não é verdade, é fake. Nós também conversamos com diversos especialistas e médicos sobre o assunto e eles falaram que não tem nenhum embasamento científico nessas informações sobre a soroterapia. Inclusive, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo disse que vai abrir uma sindicância para apurar o assunto. O Conselho também fez um alerta para que as pessoas desconfiem de anúncios sensacionalistas e de promessas com resultados fáceis. Márcio. Clara, excelente. Muito obrigado pela sua participação aqui. A gente conta com você e com toda a equipe do G1 nos nossos próximos programas. Só uma coisinha rápida, doutor Francisco. Tem se falado que álcool gel não é tão bom quanto água e sabão, ou água e sabão é pior que álcool gel. Qual é a verdade disso? Não, eles são equivalentes. A única situação em que a gente recomenda que não se utilize o álcool gel é quando você tem sujeira nas mãos. Aí eu preciso de fazer a lavagem mecânica. Preciso lavar com água e sabão. Fora isso, eu posso utilizar uma coisa ou outra. Então, ninguém precisa ficar desesperado porque não está encontrando álcool gel na farmácia. Lava a mão com água e sabão. Água e sabão funcionam muito bem. A gente volta já com novas informações importantes sobre o combate ao novo coronavírus. Agora são 11h25. Até já. Agora são 11h31. A gente vai ao vivo para Brasília com o repórter Fabiano Andrade. É que o plenário da Câmara dos Deputados foi trancado, esse é o termo, trancado, para evitar a aglomeração de pessoas. E também tem novidades sobre o presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, amigo. Bom dia para você, Márcio, e para todo mundo ligado nessa importante prestação de serviços. Olha, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Augusto Heleno, confirmou agora de manhã que o presidente Jair Bolsonaro foi submetido a um segundo exame de coronavírus. O presidente fez um primeiro exame na sexta-feira, esse exame que deu negativo. Ele tinha recém-chegado de uma viagem aos Estados Unidos. A recomendação do Ministério da Saúde era para que ele permanecesse em isolamento durante 14 dias, mas o presidente furou essa recomendação do próprio Ministério. A gente tem imagens porque ele participou de um ato com apoiadores a ele no último domingo, em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. Chegou, inclusive, a tocar em alguns desses apoiadores. Somando as pessoas que participaram da comitiva presidencial e pessoas que tiveram algum tipo de contato com ele, ao todo 14 testaram positivo para o coronavírus. Agora saindo da Presidência da República, indo até o Poder Legislativo, agora de manhã, por determinação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o plenário da Casa foi trancado pela Polícia Legislativa. Essa recomendação, segundo o presidente, foi apenas para evitar aglomeração lá dentro, já que, pelo menos por enquanto, as sessões não estão suspensas. Tramita na Câmara dos Deputados a possibilidade de haver uma resolução determinando que os parlamentares façam uma votação remota, para que eles consigam votar os projetos sem necessariamente ter que estar dentro do plenário. E só para finalizar, saiu agora há pouco uma série de recomendações da Agência Nacional de Transportes Terrestres, tanto para passageiros quanto para empresas. A ANTT diz principalmente que pessoas com sintomas de gripe e idosos devem evitar viajar de transporte rodoviário. Ela faz uma releitura das recomendações básicas também do Ministério da Saúde, como cobrir a boca ao tossir e espirrar, e diz no final que não é necessário um alarde, que boas práticas de higiene
higiene ajudam a diminuir a possibilidade de contaminação pelo vírus. Márcio, é com você. Muito obrigado, Fabiano, muito obrigado. Agora, doutor, quem precisa pegar ônibus de rua, que está cheio, está lotado, você tem que estar segurando ali, você não sabe quem segurou antes, está doente ou não. Faz o que para se proteger? Além daquelas medidas que a gente tinha comentado anteriormente, de procurar evitar horários alternativos, se isso for possível, onde o transporte está menos cheio, uma medida que pode ser utilizada para autoproteção é, logo depois que sair do ônibus, fazer a higienização das mãos com álcool gel ou lavar as mãos com água e sabão, né? Porque esse contato na barra de segurança, na poltrona, enfim, os vários contatos que a gente tem com as mãos dentro do ônibus podem fazer com que a mão fique contaminada. Enquanto o vírus está na nossa mão, não tem problema. Quer dizer, o problema é quando a gente leva a mão ao rosto, coloca a mão na boca, no nariz ou na boca. Então, para que eu não me autocontamine, não me inocule, a única solução é fazer a higienização com álcool gel ou água e sabão. Temos perguntas que chegaram pelas redes sociais no hashtag #PerguntaCorona, do Beto. Quais medicamentos podem ser usados antes de procurar um hospital? Ele tem um sintoma, coriza, dor de cabeça, dor de garganta, que parece com o do coronavírus. O que ele faz? É importante lembrar que os sintomas do coronavírus, na grande maioria das pessoas, em 80% das pessoas, vai ser aquele sintoma de um resfriado, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que faz quando tem um resfriado comum, né? Se está com febre, vai tomar remédio para febre, vai tomar remédio para dor, vai utilizar um descongestionante nasal ou vai colocar um soro fisiológico no nariz. Quer dizer, é um tratamento sintomático, um tratamento para reduzir o desconforto gerado pelos sintomas e ficar atento ao aparecimento de algum sinal de agravamento. Quer dizer, aquela febre está persistindo, começou a ter falta de ar, o que não tinha antes, e isso são os sinais de alerta que devem fazer com que o indivíduo procure o pronto-socorro. Falta de ar, lembro de asma. E a pergunta do Ednilson, tem um bronquite/asma. Se eu pegar o novo coronavírus, a falta de ar não vai passar com a bombinha? Não, né? A falta de ar causada pela asma é resultado de uma coisa chamada broncoespasmo, né? As vias aéreas ficam estreitadas e a bombinha faz com que essa via aérea volte ao normal. A falta de ar pela infecção pelo coronavírus é uma inflamação no pulmão. Então, a bombinha não vai ter nenhum efeito para reduzir ou para minimizar aquela falta de ar. Então, ela não vai ajudar na melhora. Mas só para ficar claro, quem tem asma é grupo de risco para o coronavírus? Quem tem asma tem maior risco de ter uma forma grave da doença, também precisa ficar atento. Muito bom. A gente tem visto o mercado de turismo em geral, de viagens, sofrendo muito com esse novo coronavírus. Falamos muito nos aeroportos vazios, em voos cancelados, mas isso também está se repetindo nas rodoviárias de todo o Brasil. A gente vai para Uberlândia conversar com a repórter Fernanda Vieira. Fernanda, muitos passageiros cancelando viagens por aí. Bom dia, querida. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Olha, sem dúvida, essa não é uma imagem que a gente está acostumado a ver aqui na rodoviária de Uberlândia. Uberlândia, que é a segunda maior cidade do estado em população. As pessoas estão cancelando, sim, passagens. Vocês acabaram de comentar quanto ao comportamento, né, da insegurança das pessoas, só para que os idosos evitem viagens. A gente já presenciou, já encontrou aqui vários idosos aqui em Uberlândia, na rodoviária, se arriscando, eu diria, nessa questão, nesse momento complicado que a gente está vivendo. Aqui na rodoviária de Uberlândia, o reflexo tem sido para algumas capitais, para algumas cidades em que as pessoas estão com mais medo de viajar. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Para essas capitais especificamente, a redução já chegou a 30%. Outra capital que já tem sentido reflexo de ônibus partindo aqui de Uberlândia é Belo Horizonte. Para vocês terem uma ideia, no fim de semana, 30 pessoas cancelaram de uma vez as passagens porque havia um evento que estava marcado lá. Esse evento foi cancelado, então todos, ao mesmo tempo, ligaram aqui para a companhia. Por enquanto, as empresas não estão dando problema com relação a isso. E há máscaras também em caso de algum sintoma nesses veículos, viu, Márcio? E como não abraçar, como não se despedir ou como não falar bem-vindo com um abraço, hein? É isso, Fernanda, muito obrigado. Mas é isso mesmo, só vai viajar quem tiver realmente uma necessidade importante, for essencial isso. A gente volta aqui com as perguntas no telão. A pergunta da Tati é interessante porque cuida de bebê. Que cuidados devo tomar com o meu bebê que tem 8 meses, doutor? Basicamente, reforçar a higienização das mãos, quer dizer, sempre que for tocar no bebê, ter as mãos sempre limpas, reforçar isso para as pessoas que vão visitar você em casa. E evitar contato desse bebê com locais com aglomeração de pessoas. Quer dizer, não levar esse bebê para o shopping center, para qualquer outro local onde existe a possibilidade dele ter contato com pessoas com sintomas respiratórios. Porque, como a gente já falou várias vezes aqui, mas não custa nada repetir, para o bebê
mesmo se ele pegar a doença, apresentar os sintomas, não vai ser tão grave assim. O risco de letalidade para crianças, ainda mais nessa idade, é muito pequeno. O problema é que ele é um transmissor, um vetor para quem estiver ao redor do bebê. Sim. Além disso, Márcio, acho que é uma coisa que é muito importante a gente falar, que nessa época do ano, agora que a gente está entrando no outono, circulam outros vírus. Dentre esses outros vírus, a gente vai falar de pelo menos 2. O vírus influenza, que a gente vai proteger com a vacina da gripe, e o vírus sincicial respiratório, que em crianças dessa idade pode causar uma infecção grave, que é a bronquiolite. Então, essa proteção vai funcionar não só contra o coronavírus, mas vai funcionar contra outros vírus também. A gente volta daqui a pouco com outras informações, com as suas perguntas sobre o combate ao novo coronavírus. Agora 11h43, voltamos à redação do G1. A repórter Luísa Tenente traz as últimas informações sobre o novo coronavírus. Luísa. Bom dia, Márcio. A gente, além de acompanhar essa primeira morte por coronavírus, que foi registrada no estado de São Paulo, a gente também está de olho nas últimas novidades, nas últimas notícias relacionadas à doença ao redor do mundo. A Alemanha registrou um pico de contaminação entre domingo e segunda-feira. Foram mais de 1.000 novos casos confirmados. Então, as autoridades estão pedindo para as pessoas não saírem de casa. Por falar nisso, na França, começou a valer hoje a política de confinamento. Só pode sair de casa em situação de extrema necessidade. São mais de 100.000 agentes de segurança pelas ruas para fazer essa fiscalização. E na Ilha da Madeira, que é um território que pertence a Portugal, fica no Oceano Atlântico, um hotel disse que tem uma hóspede de mais de 60 anos que foi contaminada. Então, esse hotel está isolado por enquanto, ninguém entra, ninguém sai. Na Austrália, houve uma medida que está sendo muito criticada. Alguns supermercados reservaram uma hora específica do dia só para os idosos fazerem as compras. Só que com isso a gente vai ter uma aglomeração de pessoas de grupos de risco. Então essa medida está sendo criticada, a gente acompanha para ver se ela vai continuar valendo. No Irã, um político, um alto membro do governo, morreu hoje por causa do coronavírus. Então os santuários todos estão fechados no país. E houve também o primeiro registro de morte no Paquistão. Aqui no Brasil, além desse caso de morte que a gente está acompanhando, a gente tem também uma situação estado por estado, para você saber como está a situação onde você mora. Então, se as aulas estão funcionando, se as escolas e universidades estão funcionando normalmente, se algum serviço foi suspenso, se algum evento cultural ou esportivo foi cancelado, todas essas informações, estado por estado, você pode acompanhar no G1. Obrigada, Márcio. Mais informações, então a gente volta amanhã. Obrigada a você, Luísa. Muito obrigado mesmo. A gente continua com o G1 porque é hora de reforçar as dicas que estamos dando durante este programa. Veja mais um vídeo do G1. Vou falar para vocês um pouquinho sobre as formas de contágio do coronavírus. O coronavírus é um vírus respiratório, então o contágio ocorre pelas gotículas que são eliminadas, seja por tosse, por espirro ou mesmo pela fala. E elas então se multiplicam na garganta. É importante a gente lembrar que se a gente puder ficar um pouco distante das pessoas que estão com algum sintoma respiratório, é melhor. O ideal, pelo menos 1 metro. Mas existem outras formas, que é exatamente o fato daquela pessoa que está infectada tossir ou espirrar na mão e vir nos cumprimentar. E à medida que eu levar essa mão para o olho ou para o nariz, não aqui por fora, mas lá para dentro, ou para a boca, eu também favoreço a entrada do vírus e, com isso, esse indivíduo tem o risco de evoluir com doença. Uma outra forma de contaminação é através de superfícies, principalmente de alguns materiais que são compartilhados. Imagine um computador num local em que várias pessoas se utilizem, seja do teclado ou do telefone. Então, tudo isso passa a haver risco de contágio. Passe um paninho com álcool, deixe pelo menos uns 30 a 40 segundos e você vai estar seguro de que lá não vai haver risco de você se infectar. O chão e a parede, elas podem ser limpas ou com água e sabão, ou com água sanitária, ou com a utilização também dos desinfetantes que podem ser misturados à água e são muito efetivos para a limpeza e a destruição do próprio coronavírus.
E agora uma notícia que acabou de chegar. A Conmebol decidiu adiar a Copa América, que seria realizada em junho na Argentina e na Colômbia. A medida foi tomada por causa do coronavírus. A competição vai ser realizada no ano que vem. A Eurocopa também foi adiada pelo mesmo motivo. Hora de tirar mais dúvidas que vocês enviaram para cá pela hashtag Pergunta Corona. Jogo da Velha, Pergunta Corona, tudo junto pelas redes sociais. A gente começa com uma pergunta que está aqui em cima, ó, da Amanda. Tem um comércio pequeno. Se alguém da equipe apresentar os sintomas, tem que fechar esse comércio antes do resultado do exame ou aguardar? Não, na verdade o comércio não precisa ser fechado. A pessoa que tem sintomas, ela deve ser afastada do trabalho e a gente vai observar se mais alguém que teve contato com ela desenvolveu sintomas. Todo mundo ficar atento, não precisa fechar naquele momento. Não, não precisa fechar nesse momento. Da Susan. Estamos vendo nas redes sociais receitas caseiras de álcool gel feitas com gel de cabelo e gelatina. Doutora Fernanda, lá do Rio de Janeiro, até falou sobre isso. Essas receitas têm eficácia? A gente não conhece a eficácia dessas receitas, a gente não recomenda que elas sejam utilizadas. Quem pega coronavírus uma vez pode pegar de novo? Genilson perguntando isso aqui. Provavelmente não. A gente ainda não tem tempo suficiente de acompanhamento da doença para dizer isso com certeza absoluta, mas a resposta é provavelmente não. O Leonardo faz uma pergunta que acho que muita gente já fez, mas acho que a resposta é meio óbvia. Mosquitos podem ser vetores também desse vírus? Não. Ninguém pega... Não, a transmissão é sempre direta de um humano para outro. Essa aqui é boa, da Laura. Tenho rinite alérgica. Quais são os cuidados que preciso ter? Ela não é do grupo de risco. Não. Não, a rinite alérgica, ela não coloca o indivíduo com risco de ter uma forma mais grave. Mas, normalmente, as pessoas com rinite, elas coçam muito o nariz, elas põem a mão no nariz. Então, é muito importante reforçar a higiene das mãos e manter o tratamento para a rinite para evitar a recrudescência, quer dizer, para evitar o aparecimento de uma crise de rinite que pode predispor, né, o aumento de infecção respiratória. É impressionante que, em 2020, a gente ainda fala que é importante lavar as mãos. Como que a gente não faz isso normalmente? Como isso não entrou na nossa rotina ainda, né? É isso mesmo. Bom, a Érica faz outra pergunta aqui. Quem tomou vacina contra sarampo pode ter algum sintoma colateral parecido com os do coronavírus? A vacina contra o sarampo, ela pode dar febre como sintoma, como efeito colateral, mas a gente vai relacionar isso daí a um período de mais ou menos 7 a 10 dias depois do aparecimento da vacina, mas ele não vai dar sintomas respiratórios. Então, dificilmente esses sintomas vão ser confundidos. A Michelle tem uma pergunta boa. Tomar vitamina ajuda a não contrair a Covid-19? Por exemplo, vitamina C. Não existe nenhuma evidência de que superdose de vitamina C ou de vitamina D vá aumentar a resistência ao coronavírus ou a qualquer outro vírus. É que isso me traz aquela outra pergunta. Muita gente está falando da antecipação da vacina contra a gripe. Sim. Por que seria importante tomar, mesmo que ela não te proteja do coronavírus? Isso é extremamente importante, né? O Ministério resolveu antecipar a vacina basicamente por 2 motivos. O primeiro motivo é, se eu estou vacinado contra a gripe, eu reduzo muito a chance de adoecer, né? E se eu não adoeço, meu organismo permanece mais fortalecido, mais resistente ao contato com o coronavírus. O outro mecanismo de proteção vai ser, se eu não tenho chance de ter coronavírus, ou se eu diminuo a chance de ter coronavírus e começo a ter uma infecção respiratória, vai ficar mais fácil para o médico fazer o diagnóstico diferencial. Olha, eu já tenho menor probabilidade de que aquilo seja influenza. Então, facilita a suspeita do coronavírus. E sem contar também que acho que fortalece o corpo. Fortalece o organismo. Caso enfrente um novo coronavírus pela frente. Sem dúvida, porque se a pessoa tiver gripe, né, e na sequência tiver o coronavírus, vai pegar essa pessoa numa fase muito mais debilitada, com chance de ter uma doença mais grave. Claro, aí lascou. A Rúbia, estou imunodeprimida por causa de uma cirurgia. Quais os cuidados que portadores de câncer, de HIV e de outras doenças crônicas devem ter? Acho que, em primeiro lugar, é o isolamento, né? Isso. Basicamente, o afastamento social, quer dizer, evitar contato com muitas pessoas. Essa aqui é da Malu. Usar vinagre para higienização das mãos é eficaz tanto quanto o álcool em gel? Definitivamente não. Não existe evidência de que o vinagre tenha ação antisséptica, desinfetante, da mesma forma como o álcool. A Tamires pergunta um pouco aquilo que a gente viu na reportagem do Álvaro Pereira Júnior, lá do Fantástico. Temos estrutura suficiente se os casos começarem a subir desesperadamente? Aquela tal curva, se os casos aparecerem muito rápido e passar o limite da capacidade dos nossos hospitais. Como atender essas pessoas? Temos estrutura? Não, como nenhum outro país tem, né? Então, a luta de todos os países, inclusive países ricos, países de primeiro mundo, como é o caso da Itália, especificamente da região da Lombardia, né, que é a região mais rica da Itália, mostrou que se esses casos aparecem todos de uma vez só, nenhum país tem estrutura suficiente para atender de forma correta
esses casos. Então, a estratégia, quer dizer, a saída para todo mundo para conseguir dar um atendimento adequado, um atendimento correto, é achatar a curva, tentar fazer com que esses casos se distribuam ao longo do tempo e não apareçam todos de uma única vez. E a gente fala da estrutura dos hospitais, leitos de UTI, respiradores, mas a gente não pode esquecer das pessoas, Sim. médicos e enfermeiros que vão estar na linha de frente desse combate e se arriscando bastante. Sim, os profissionais de saúde são um dos principais grupos de risco que estão adoecendo, né, dentro dessa epidemia de coronavírus e nas outras epidemias de SARS e MERS causadas pelos coronavírus também. A gente vai aprofundar nos próximos programas essa questão das equipes de saúde, como elas se arriscam estando ali fazendo esse combate. A pergunta do João é boa. Não estão encontrando álcool em gel 70 nos mercados e farmácias. O álcool 65 é eficaz? Sim, a partir de 60 a 62% para fazer a higienização das mãos, ele já é considerado pela Organização Mundial da Saúde como eficaz. Pois é porcento, né? A bolinha aqui de ordinal me enganou. 70% do quê? 70% é a concentração de álcool em relação ao total do produto. Aí a concentração aí seria 70 graus, né? É diferente do 70%. Ah, sim, entendi. Mas o 65, como o senhor disse, tudo bem. Tudo bem. Devemos pôr as roupas para lavar ao chegar em casa? E quem usa uniformes tem que lavar todo dia? Pergunta da Cláudia. Imagino que ela venha do metrô, do ônibus. Uma pessoa que tem contato com várias outras, né, no transporte público, o ideal é que essa roupa seja lavada logo que ela chegue em casa, antes de ter contato, principalmente se tiver contato com crianças pequenas, com idosos ou com outras pessoas imunodeprimidas. Já perguntamos essa aqui da Kátia. Essa aqui é interessante, doutor. Por que não é indicado o uso de ibuprofeno para quem apresenta sintomas do Covid-19? É a pergunta da doença Covid-19. É a pergunta do Rogério. Essa informação saiu rodando o mundo por causa de uma pesquisa feita na França. Mas não tem nada muito comprovado em relação a isso. Não, ainda. Na verdade, houve uma manifestação do ministro da Saúde francês contraindicando a utilização do ibuprofeno. Né? Existe um estudo mostrando que o uso do ibuprofeno pode fazer com que os receptores onde o vírus se liga aumentem, né? Se tornem mais acessíveis ao vírus. Então, existe um risco teórico do ibuprofeno, como de alguns medicamentos contra a pressão, fazerem com que a doença seja mais grave. Mas não existe uma contraindicação absoluta. Né? No caso de dúvida, se as pessoas ficarem preocupadas, o que a gente recomenda é utilize uma medicação alternativa. Então, a gente tem outros medicamentos para dor ou para febre que podem ser utilizadas. Mas, por enquanto, não dá para a gente afirmar que é contraindicada a utilização do ibuprofeno. E é claro que a questão de ficar atento e acompanhar aí o que vai acontecer em termos de pesquisa. Exatamente o que eu ia falar, porque as pesquisas continuam sendo feitas, a gente continua conhecendo essa doença e esse vírus. A Sunshine, ou o Sunshine, pergunta, o coronavírus pode ser transmitido pela água que bebemos? Normalmente não. Existe uma preocupação em relação ao risco da transmissão do coronavírus, que a gente chama de forma fecal-oral, né? A gente sabe que os indivíduos que estão contaminados, eles eliminam os vírus nas fezes também. Então, por exemplo, alguém que está contaminado e que manipula um alimento ou água e que contamina aquele material, essa água ou esse alimento pode levar à contaminação. Né? Mas é uma forma de transmissão provavelmente menos importante do que a transmissão respiratória. Né? De forma geral, se eu estou pensando em água tratada, o risco seria zero. A gente está falando também dos grupos de risco de novo, com a pergunta da Cleide. Uma idosa vacinada de pneumonia está mais protegida de uma gravidade se pegar o corona? A vacina contra a pneumonia ou contra o pneumococo, né, que é uma das bactérias que causam a pneumonia, vai diminuir o risco de ter uma complicação da pneumonia viral, que é o que a gente chama de superinfecção ou infecção secundária por uma pneumonia bacteriana. Mas não vai evitar que ela tenha uma forma grave de pneumonia causada pelo próprio coronavírus. Né? A Marise faz uma pergunta ótima. Tenho 69 anos e estou acostumada a fazer exercícios físicos. O que posso fazer trancada em casa? Posso caminhar na praça? Pode caminhar na praça desde que esse caminho seja sozinho, sem companhia, ou pelo menos que não seja em grupo. A esposa com o marido, ou o pai com os filhos. Né? Não existe risco de você sair para a rua desde que você não tenha contato. Pelo menos nessa fase que a gente está vivendo hoje, não existe restrição absoluta ao trânsito de pessoas na rua, o que já está existindo em alguns países da Europa. Né? As pessoas realmente precisam ficar com retenção dentro dos seus domicílios. Mas reforçando o que o senhor disse, não adianta ela caminhar na praça sozinha, mas depois parar para o cafezinho e juntar todo mundo na padaria. Não. Tem que ser uma caminhada solitária realmente.
para reforçar aqui a pergunta da Ana, a gente vai repetir isso, gente, mas é importante. Máscaras de tecido podem ajudar no combate ao coronavírus? Não. Como funciona a cura do coronavírus? Pergunta do Costa ou da Costa. É com antibióticos? Tratamento de gripe normal? O Álvaro mostrou um pouco isso, está testando até remédio para AIDS. Isso, a gente não tem ainda uma medicação específica aprovada para utilização contra o coronavírus. Então, o que a gente tem hoje é o tratamento de suporte. E existe uma série de medicamentos que estão sendo testados aí, que talvez nos próximos meses já passem a ser utilizados. Doutor, acaba de chegar a informação para mim que a Organização Mundial da Saúde acaba de divulgar uma informação de que não é recomendável realmente usar o ibuprofeno. Os detalhes dessa informação estão todos no G1, g1.com.br, mas aquilo que a gente falou é a atualização disso. A partir dessa informação, e acho que vindo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, a gente tem um posicionamento oficial sobre o ibuprofeno e o novo coronavírus. O ideal é evitar. Então, sim. Certo. Doutor Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Combate ao Coronavírus. Você viu aqui que foi confirmada hoje a primeira morte por coronavírus no Brasil. A vítima é um senhor de 62 anos com histórico de diabetes, hipertensão e hiperplasia de próstata, que é o aumento da próstata. O Ministério da Saúde vai passar mais detalhes numa entrevista coletiva agora à tarde. E como eu disse antes, recebemos centenas de perguntas. A gente vai abordar os diversos temas nos próximos programas. Pegue o seu celular e aponte para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ele vai te levar para a página do G1 de perguntas e respostas sobre o assunto. Se você quiser rever o nosso programa, é só ir ao Globoplay. A gente termina aqui, mas volta amanhã, no mesmo horário, 10 horas da manhã. Lembrando uma dica que a gente tem repetido aqui na Globo: sem beijo, sem abraço, sem aperto de mão. Essa atitude não impede a nossa cordialidade, o nosso carinho, o nosso afeto, e é fundamental nesse momento pensar nisso. A autoproteção é a prevenção mais eficaz. Você fica agora com as notícias do seu estado. Boa tarde e até amanhã.